o Cruzeiro venceu no Campeonato Brasileiro Sub-20 e assumiu, né, ali a vice-liderança. O Cruzeiro venceu hoje o Fortaleza fora de casa por 2-0. Com isso, chegou a 15 pontos, um ponto abaixo ali do Palmeiras, né? Palmeiras, acho que ninguém vai discutir muito que hoje o principal projeto de base, não só, né? Quando a gente fala que o Palmeiras é o principal projeto de base, muitos tendem a achar que é por conta das vendas que o Palmeiras tem conseguido. Não, é o todo, né? É uma construção de mais de 10 anos. Então, o Cruzeiro chegou à vice-liderança, um ponto ali abaixo do Palmeiras. E eu pergunto para os amigos, vou começar com você agora, o Samuca, de tudo que tem acontecido na base do Cruzeiro, eu destaco aí há alguns anos, estamos no caminho certo, Samuca, para daqui a pouco começarmos a colher mais ainda na questão de jogadores aproveitados no elenco principal e também naquelas grandes vendas, como a gente vê hoje no Brasil, principalmente o Palmeiras e o Flamengo? O Valu, a base do Cruzeiro ela tem ótimos valores, né? O Sub-17 a gente acompanha menos porque são menos transmissões, né? E o Sub-20 está ali o próximo passo para integrar o profissional. Mas esses valores eles precisam ser bem trabalhados, né? E o principal que eu acho é o momento do time profissional, né? Quantos jogadores aí a gente atrapalhou no processo de formação, por ser colocado de qualquer jeito no profissional. Então, a base do Cruzeiro, e claro, né, você revelar jogador tendo conquistas na base, eu acho que é um caminho melhor ainda, né? Porque quem não gosta de ganhar, né? Independentemente se é futebol de base, se é sub-17, se é sub-20, e competições importantes, né? Como as competições nacionais. O Pedro falou aí sobre o brasileiro sub-20, realmente, né? São 19 jogos na fase de classificação. Agora tem aí o Sub-17 também. Então, são competições importantes e que vão mostrando ali o que a base pode gerar de revelação para o profissional, né? Acho que o Cruzeiro tem bons valores. Precisa trabalhar bem. Tomara que o Leonardo Jardim trabalhe isso com todos, né? Para que em breve aí esses garotos possam entrar. E tomara que a fase continue assim no profissional, porque se continuar assim vai ser mais fácil de ter esses garotos jogando no time de cima, viu, Valu? E aí, Caio? Bem por aí. Foi interessante o Samuca ter colocado essa questão do momento do time profissional, porque a gente viu, infelizmente, naquele tempo sombrio do Cruzeiro, muitos garotos surgindo, garotos até interessantes, mas em um contexto completamente desfavorável, né? Casos aí de Thiago, de Vitor Roque, até um pouco antes, em 2019, o Cruzeiro teve ali uma reta final de Brasileirão com Fabrício Bruno, com Kaká, com Ederson. Hoje o Fabrício Bruno tá no Cruzeiro, mas o Cruzeiro teve que pagar muita grana ao Flamengo, enfim. Então, isso fez com que o Cruzeiro perdesse muito dinheiro, né? É claro que quando a gente fala de uma base bem alinhada, bem construída, não pensamos só no aspecto financeiro, pensamos também no retorno esportivo, né? Acho que o torcedor cruzeirense está cada vez mais com a necessidade de ver garotos criados no clube, brilhando no profissional, ajudando em grandes conquistas, né? Isso é muito legal. Vide aí, por exemplo, o Lucas Silva, né, que conta aí com o carinho do torcedor, muito pela trajetória que ele criou desde cedo, desde a sua infância com o Cruzeiro. A gente quer ver mais isso. Acho que está no caminho. Ainda tem coisas a serem alinhadas, mas vejo um Cruzeiro em um caminho legal para ter um projeto grande que se torne referência, não só no Brasil, mas também no continente. Até estendendo em relação à categoria de base, né? A gente falou de sub-20, de sub-17. O Cruzeiro recentemente colocou no sub-15, na seleção sub-15, 3 jogadores na seleção brasileira, né? Isso é muito legal. O Júlio César, o Henrique Lemos, filho do Fagner, e o Taylor. Então a gente está vendo que, no geral, as categorias estão se destacando e que bons valores têm surgido. Aí é tratar bem, né? E o profissional, aí até falando especificamente do Jardim, vai ser muito importante nesse sentido, porque em pouco tempo de Jardim, a gente já viu ele promovendo alguns garotos que ele
julgou mais preparados, que estão tendo espaço, né? Como Cauã Prats, Murilo Hickman, Kenji. Eu acho que é um movimento que tende a seguir no Cruzeiro. Tomara, eu fico muito na torcida por isso. É até uma carência, eu diria que eu tenho como torcedor, de ver mais jogadores formados no Cruzeiro brilhando no profissional. É muito positivo ver o Cruzeiro construindo uma base promissora. Jogadores que você olha ali e gera essa expectativa no torcedor. O Caio falou muito bem, a gente está num bom caminho, mas eu acho que ele precisa ainda, no que diz respeito à categoria de base, ser melhorado. E aí o Samuel lembrou muito bem, né? Quantos atletas nós não atrapalhamos a formação. E aqui eu não estou falando que ele seria um super craque, mas o primeiro nome que me vem à mente é o do Everton. É um jogador que ele subiu talvez não tão pronto, num momento inoportuno, onde o Cruzeiro era muito bagunçado, o Cruzeiro não conseguia arcar com seus compromissos, teve um bom momento ali naquele clássico, o Cruzeiro acaba vencendo por 1-0, depois ele acaba falhando no jogo contra o América, um processo natural para um jovem de 17 anos, e aí depois dali tudo acabou se ruindo, né? O processo ruiu. E eu falo muito isso aqui na Samuca TV, que eu não gosto do argumento que alguns clubes usam de que a torcida vai queimar. Acho que a convicção desse processo ela tem que vir internamente. O time ele tem que olhar para o jogador e entender qual é o jogador capacitado de frequentar o profissional, de vivenciar esse período de oscilação e de ser cuidado pela instituição para poder ali ser um jogador que vai render frutos. Eu acho que o Cruzeiro está começando a montar bons times no Sub-15, no Sub-17, no próprio Sub-20, mas acho que está faltando esse último passo, o momento da transição. Acho que o Leonardo Jardim é uma pessoa gabaritada para poder ajudar o Cruzeiro a fechar esse último momento, para aí a gente poder falar que tem um trabalho de base muito interessante. Porque quando o Samuel traz essa informação, por exemplo, de que o staff do Cauã Batistella quer primeiro entender qual o projeto do Cruzeiro para com o atleta, é porque a gente ainda precisa de deixar mais claro para a nossa categoria de base como nós vamos fazer essa transição. A transição ela não é linear, porque os jogadores eles têm processos diferentes. Nós vamos ter o cara que com 17 anos ele vai bater no profissional e ele não vai sentir nada. A gente vai ter o que vai bater com 18, aí ele vai oscilar, com 19 ele vai fazer uma temporada muito boa, com 20 ele vai cair um pouquinho de novo, e aí com 21 vai ser ali a afirmação e ele vai ficar como um cara mais constante dentro do profissional. Então acho que esse é o ponto que o Cruzeiro ele precisa de trabalhar. Mas eu confesso que eu tô bem feliz assim, Ovalu. Eu olho para o Sub-17, tem jogadores com talento, e aí o próprio Sub-20 do Cruzeiro está sendo abastecido. Com as mudanças que aconteceram de alguns atletas saírem do 20 para o profissional, o 20 precisou buscar no 17, e aí buscou jogadores do 17 com qualidade. Eu acho que logo o 17 vai buscar alguns nomes no Sub-15, e é um processo, né? A categoria de base, ela se retroalimenta, né? Ela funciona dessa forma. Eu acho que o Cruzeiro está fazendo isso muito bem dentro da base. Essa questão da transição de uma categoria para outra. Está faltando essa transição para o profissional, e eu torço muito que isso aconteça, porque quem tende a ganhar com tudo isso é o Cruzeiro. Mais de 3.700 pessoas aqui ligadas com a gente. Daqui a pouco vamos para o nosso próximo tema. Vocês já falaram muito bem a respeito. Eu só queria fazer mais um pequeno detalhe, mais um pequeno destaque. O seguinte, né? Eu acho que as coisas têm acontecido na categoria de base, no que diz respeito à estrutura, no que diz respeito a profissionais hoje na parte também de captação, né, de talentos. A coisa começou a ser mexida, né? Era uma terra de ninguém, essa que é a verdade. Principalmente quando a gestão do Ronaldo chegou lá no começo de 2022. Muita coisa foi feita ali que a gente ainda vai colher os frutos no futuro. Algumas coisas já estamos colhendo, mas eu acho que o ponto principal vocês citaram mesmo, né? Essa questão da transição, e eu acho que isso vai ficar mais natural, não vou falar fácil, né? Os processos no futebol, eles às vezes eles podem ser simples, mas não necessariamente fáceis. Eu acho que isso vai acontecer, e tem tudo para começar a acontecer a partir do próximo ano, né?
quando a gente conseguir terminar um ano com um técnico e iniciar um ano com o mesmo técnico, né? Porque também a turma da base, por mais talento que tenha, muitas vezes nesse tipo de situação vira bola de pinball, né? Essa que é a verdade. Vai pro profissional, treina, não tem chance. Aí muda o técnico, opa, esse aqui pode voltar para o sub-20. Aí vem um outro time tá afundado numa fase complicada, muito jogador machucado às vezes. Opa, sabe aquele. Quem aqui do sub-20 já teve no profissional? Esse. Volta pro profissional de novo. Aí o cara às vezes está jogando lá, ó. Você vai ser relacionado e já entra, coloca o cara para atuar, o garoto 30 minutos. Então, essa loucura também dessas trocas sucessivas de técnicos do Cruzeiro, eu acho que dificulta a criação do famoso momento, né, de subida dos jogadores para o elenco profissional e para que eles possam realmente serem úteis dentro do campo e lá na frente, quem sabe, virar também uma moeda importante para o mercado, porque é isso que prega o Pedro Lourenço, e é isso também que pensa o técnico Leonardo Jardim.